Esse vídeo é sobre verdade e respeito. Então é interessante pensarmos no seguinte: o que é a verdade? Existe verdade? Existe verdade absoluta? Então, primeiro vamos pensar sobre se existe uma verdade absoluta. É claro que se você vir na matemática, lá existem fórmulas, lá existem equações, existem coisas exatas, existem verdades absolutas. E a natureza é descrita pela matemática. Logo, devem haver também verdades absolutas na natureza. O que a ciência faz? Por exemplo, a física, ela descreve vários fenômenos físicos matematicamente. Ela encontra padrões, ela encontra verdades sobre a natureza. Há pessoas que dizem que a ciência ela não cria verdades absolutas, que a ciência na verdade ela desconstrói verdades absolutas, porque a ciência está em constante mudança e atualização. Então cada verdade ela deixa de ser verdade e passa a ser atualizada. Não, isso na verdade é totalmente falso. Por que é falso? Porque se a ciência defende uma coisa e depois ela defende outra, ela entrou em contradição. Aquilo que ela defendia anteriormente ou aquilo que ela defende posteriormente é falso. Então não existe isso. É claro que a ciência usa de um método circular. Ela usa um método que ele se repete. Então, a primeira etapa é a observação. Da observação você tem uma hipótese, daí você testa a sua hipótese com um experimento controlado, ou seja, um experimento de tal forma que você consiga testar aquela sua hipótese. Se a sua hipótese for confirmada, a sua teoria é validada. Se ela for negada, você volta para a observação e repete o sistema de novo. Mas se ela for validada, então você tem uma verdade científica, mas esse processo vai sempre se repetindo, se atualizando, de modo que os modelos vão evoluindo. Então, alguém diria o seguinte, que essa evolução então mostra que não existe uma verdade absoluta, que na verdade a ciência ela atualiza, que ela é relativa, e não é. Isso é falso. Na verdade, eu vou dar 2 exemplos aqui e a partir deles vou mostrar como isso é falso e qual é a verdade. Os modelos atômicos, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, modelo de Sommerfeld e modelo atual. Então nós temos vários modelos. O de Sommerfeld eu poderia nem citar, porque ele não tem assim essa relevância. Mas então o modelo de Dalton representa o átomo com uma bola de bilhar, o de Thomson com um pudim de passas, o de Rutherford com o sistema solar, o de Bohr ele representou com níveis discretos, quantizados. O modelo atual, o modelo da física quântica, que descreve níveis, subníveis, o átomo. Não está havendo correções no modelo atual. O que eu quero dizer com isso? O modelo atual não está sendo mudado. O modelo atual ele não foi substituído por outro, ele continua.
Eu falei que não estão tendo correções nesse sentido de que ele não está sendo substituído, mas existem alguns detalhes que vão sendo aperfeiçoados dentro do modelo atual, ou seja, vão sendo corrigidos. Mas o que acontece? Então, todos esses modelos para descrever o átomo, e você diria que não existe verdade absoluta por causa disso? É claro que não, porque antes, assim, a ciência ela está em processo de evolução. E a gente evolui até chegar a um ponto que a gente chega na verdade. Quando a gente chega na verdade, a gente se torna constante. Então, por exemplo, a gente tem a idade de criança, a idade de adolescente. Na idade de criança a gente absorve muitas coisas que nos dizem. Na idade de adolescente nós questionamos. Na idade de adulto nós já tomamos aquelas coisas que nós desenvolvemos e aquilo fica constante. Não significa que isso seja a verdade, não significa. Mas tem muitas coisas ali que são verdade e que elas se tornam constantes. Então, da mesma maneira, é assim na ciência. O modelo atual está aí para ficar, ele é um modelo constante, ele já é um modelo que explica muito bem, que explica totalmente bem, detalhadamente as coisas. O modelo atual, ele descreve as coisas na complexidade. Então nós estamos evoluindo e desenvolvendo modelos de modo que eles aumentavam a complexidade. À medida que eles aumentavam a complexidade, eles aumentavam a precisão de descrição da natureza. E nós chegamos a um modelo que ele descreve dentro de um nível de descritividade que é autossuficiente, de modo que retrata a realidade. Então é um modelo verdadeiro. É claro que alguns detalhes vão sendo corrigidos, vão sendo evoluídos, mas no geral, no modelo geral, nós já sabemos como que a matéria funciona, como que é o átomo. Um outro exemplo são os modelos de ligação química. Então nós tínhamos o modelo de Lewis, foi um modelo bem simples, o primeiro. Depois o modelo da hibridização e agora a teoria do orbital molecular. No modelo de Lewis nós só tínhamos algumas representações ali de ligações, contávamos elétrons e só. No modelo da hibridização nós consideramos outras coisas, consideramos geometria molecular, os ângulos, e na teoria do orbital molecular nós já usamos uma física quântica para prever como que as coisas funcionam. É claro que isso não mostra que a verdade é relativa, na verdade mostra que a verdade é absoluta, porque porque foi evoluindo em complexidade até chegar no modelo da teoria do orbital molecular, que já descreve muito bem e que, assim como o modelo atual do átomo, veio para ficar. E é claro que alguns detalhes vão sendo corrigidos, mas a verdade está aí estabelecida. Então esses dois exemplos mostram que a ciência, na verdade, ela evolui em complexidade e ela não está na verdade. Então as pessoas acham que uma coisa é verdade e outra não, mas é pesquisa, é avanço, é desenvolvimento. Quando houver ganho de complexidade, quando os problemas que a ciência coloca estiverem todos resolvidos, que aquilo estiver funcionando bem,
tiver toda uma harmonia, toda uma comprovação, então a gente sabe que a gente chegou na verdade. Assim como o modelo atual, assim como a teoria do orbital molecular. Então, sempre houveram problemas nesses dois tipos de modelos que as teorias falhavam em explicar essas coisas. E depois vinham outras teorias que tentavam explicar e falhavam também. Até que chega uma teoria que consegue explicar tudo, porque é a teoria correta, porque é a teoria que descreve a realidade. Então, existe sim a verdade absoluta. Então, isso foi exemplos assim da ciência, e a ciência ela vai, à medida que tem problemas, novos modelos são feitos, novas teorias são feitas, até que se encontre a verdade e aquilo se torna constante. Isso é um fenômeno de convergência dentro da ciência. Então, se a gente criar uma metaciência, uma ciência que estude a ciência, nós vamos ver aí uma convergência nos modelos da ciência. Coisas mudam, mas uma hora elas convergem, porque se chegou na verdade. Agora, não é 100% garantido que se houver uma convergência, necessariamente aquilo vai ser verdade. Então, existem outros requisitos para se saber se aquilo é verdade, se aquilo funciona, se aquilo explica tudo, se aquilo tem um nível de complexidade adequado para explicar a natureza, se aquilo retrata os fenômenos de maneira natural. Então, existem esses meios de nós sabermos se aquilo é verdade ou não. Passando agora, saindo da ciência, vamos para o campo da filosofia, sobre a questão da verdade absoluta. Então, Sócrates, vamos começar com Sócrates, ele não sabia de nada, ele dizia, só sei que nada sei, e ele buscava a verdade. Então ele discipulou Platão, e Platão discipulou Aristóteles. Platão, ele descobriu, estudando, claro, na escola pitagórica, que haviam padrões matemáticos na natureza. E a natureza tinha proporções, poderia ser descrita matematicamente, ela tinha formas. Então Platão criou a teoria das formas. Então ele explica as coisas que existem através das formas. É claro que isso, em grande parte, está correto. Aristóteles vai dizer que tudo tem matéria e forma, mas se nós pensarmos, nós temos a matéria de átomos em formas de átomos, moléculas, temos partículas, movimentos, isso tudo são formas, ondas, então isso tudo são formas. Então, usando a física, nós podemos ter certeza que Platão estava certo. E é claro que ele estava certo porque ele sabia que tudo tinha padrões matemáticos, proporções, tudo tinham formas. Embora ele não soubesse de física, ele tinha como saber que existem as coisas através das formas. Então eu fiz aqui duas demonstrações que Platão estava certo, uma pela física, outra pela própria matemática. Então, Platão defendia uma linha, ele teorizou, uma linha em que ele coloca as impressões, depois os pensamentos formados pelas impressões, o raciocínio lógico matemático e a intuição intelectual, que é através da filosofia. E as imagens do sensível e as percepções sensíveis, ele diz que é opinião, que aquilo é doxa. E ele diz que o raciocínio lógico, matemático, e que a filosofia, a intuição intelectual, são o conhecimento verdadeiro. E novamente Platão está certo. As imagens que nós vemos do sensível
elas não são certas, porque porque a experiência precisa da razão para ser interpretada e ser entendida de forma que se chegue na verdade. E também as impressões sensíveis, essas impressões que nós temos, elas também são opiniões, não são conhecimento, porque elas podem falhar, porque as impressões que nós temos das coisas nem sempre correspondem à realidade. Mas se nós tivermos uma análise lógico-matemática ou uma intuição intelectual, ou seja, através de algum estudo filosófico, nós temos a percepção de algo, então aí nós teremos o conhecimento de fato. Então Platão novamente está certo. Então Platão, com essa teoria, ele está defendendo uma verdade absoluta, só que com critério, é claro. Aristóteles também vai defender, né, uma verdade, ele vai defender, por exemplo, o método filosófico de Aristóteles é uma ciência para você chegar na verdade. Então ele funciona assim, você tem várias opiniões diferentes. Então você primeiro cataloga as opiniões, aquelas que dizem a mesma coisa, aquelas que são contraditórias, e você organiza isso, e depois de organizadas as ideias, você pode assim descartar algumas, né, claro, que sejam autocontraditórias ou problemáticas pela lógica, e depois disso, só depois de você classificar e organizar, você comparar as teorias, você parte para a busca experimental, que é uma busca através da experiência que vai mostrar qual que é a verdade. Então, Aristóteles também está defendendo a verdade absoluta. Então vamos agora para René Descartes. René Descartes, ele vai defender a verdade pela razão. No caso, Platão pela razão, Aristóteles pela experiência e René Descartes pela razão, mas todos defendendo uma verdade absoluta. E por que Descartes está defendendo uma verdade absoluta? Porque ele defende uma verdade matemática. Ele defende uma coisa demonstrativa, verdades claras e distintas. A partir de verdades claras e distintas você tira conclusões. Então ele usa um método que você primeiro a partir da percepção de uma coisa, você deve dividir essa coisa em tantas partes quanto forem necessárias para que essas partes fiquem simples. E você deve resolver essas partes e depois você vai ter o tudo resolvido através dessas partes. São 4 etapas, mas não convém agora entrar no método de Descartes. Eu simplesmente falei isso para mostrar que ele está defendendo aí uma verdade absoluta, ele está mostrando. Então ele tem e depois vem a enumeração, vem a revisão de todo o raciocínio que se fez. Então, na primeira etapa você tem uma espécie de uma análise, né, uma introdução, em que você toma o problema de maneira clara e distinta, depois você divide nas partes, você junta essas partes resolvidas no todo e você revê o processo. É claro que esse método funciona, porque primeiro você tem que entender de maneira clara e distinta o que é uma coisa. Depois, se é uma coisa complexa, você tem que dividir em partes que sejam claras e distintas para você resolver cada parte. Depois você junta, né, no todo as partes resolvidas, aí você faz
você integra tudo, né? De maneira clara e distinta, e depois você revê, porque constantemente nós erramos. Então, a revisão de todo o processo de raciocínio é necessária. Então, a partir disso, nós temos um método seguro de chegar à verdade. É claro que faltou um princípio aí, que é o princípio do discernimento, de se discernir as coisas, separar as coisas, não confundir, entender cada coisa tal como ela é, para que não haja confusões. Os erros, eles são muito baseados em confusões, onde as pessoas confundem as coisas. Então, fomos para René Descartes, vimos aí a verdade absoluta. Ele defende uma verdade racional, matemática, e a partir desses filósofos, nós sabemos que existe verdade absoluta, através da argumentação que eu apresentei sobre a ciência. É claro que existem padrões da natureza matemáticos. Toda a natureza pode ser descrita matematicamente. Então, as coisas, elas são exatas, elas são objetivas, elas são verdades absolutas. Agora, existe aí o relativismo. Eu provei aqui que existe a verdade absoluta. Agora eu vou apresentar o relativismo e mostrar por que ele é falso. Eu também vou dar depois uma palavra sobre a questão de como está essa questão da verdade na sociedade, e analisar a sociedade e falar sobre respeito, sobre impor a opinião, respeito no caso sobre a opinião, e de provar determinada coisa. Então, existe uma crença de filósofos modernos de que não existe verdade absoluta, de que tudo é relativo. Primeiramente, esses filósofos modernos, eles não têm tanto conhecimento, eles não têm tanta competência. Então, são, assim, pessoas que têm condição, né? São pessoas mais ricas e que têm sua própria biblioteca, e desenvolve ali seu próprio pensamento. São pensadores ali que vivem num contexto moderno e desenvolvem o próprio pensamento. É claro que isso vai trazer muitos problemas, porque é necessário todo um preparo, todo um conhecimento para fazer filosofia. Então, eu, por exemplo, não me vejo sabendo filosofia sem saber matemática. A matemática é a base da minha filosofia. O pensamento matemático, lógico, dedutivo, analítico, racional, é um pensamento que vem todo da matemática, é todo desenvolvido da matemática. Então, eu não vejo como sair disso. Lógica é matemática. Então, qualquer filósofo que se use da lógica, ele está usando da matemática. Então, na matemática, nós aprendemos a usar a lógica, nós entendemos a lógica, nós entendemos como funciona. É preciso esse conhecimento para entender a filosofia. Então, prosseguindo, sobre a questão da verdade relativa, então esse foi um primeiro ponto, mas essa não é a prova que eu apresento para o relativismo está errado, é apenas uma contextualização que eu estou fazendo para explicar por que essas coisas estão acontecendo, mas não é a prova. Primeiro,
eu já provei que existe verdade absoluta, logo não existe verdade relativa. Mas além dessa prova, eu quero apresentar uma outra prova, que é o seguinte: por que as pessoas pensam que tudo é relativo? Porque é o seguinte, tem determinadas pessoas e uma acredita em A, outra em B, outra em C, outra em D, outra em E, e crenças, cada uma delas diferentes, né, e incompatíveis. A pessoa pensa, se cada um pensa em uma coisa incompatível, então não deve existir verdade, deve ser, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria coisa. Mas isso é um erro, e é um erro grave, porque se você for pensar assim, você vai trazer muitos problemas. Por exemplo, vamos supor que numa sala de aula, vários alunos fizeram a prova de matemática e cada um fez de um jeito e chegou numa resposta diferente. Então, não existe a verdade sobre a solução do problema? É óbvio que existe a verdade sobre a solução do problema. O professor vai corrigir e vai mostrar a verdade sobre a solução do problema. É claro que provavelmente é um problema difícil e os alunos, cada um fizeram de um jeito, inventaram uma coisa e chegaram a respostas diferentes. Então, essa coisa de cada um ter sua opinião não revela que não existe verdade. É claro que não. Isso revela apenas que é uma limitação do ser humano em alcançar essa verdade. Então, alguém pode defender o ceticismo. Porque a verdade não é possível de ser conhecida. Em alguns casos, a verdade não pode ser conhecida realmente. E quando você tem muitas opiniões diferentes, é uma evidência, é um indício de que, não vou dizer uma evidência, é um indício de que essa coisa não pode ser conhecida. Mas pode ser que seja conhecida. Pode ser que várias pessoas aí tenham opiniões diferentes, não tem assim, ninguém tenha chegado a uma conclusão, ninguém tem uma verdade de fato, assim, comprovada, mas chega depois alguém que entende determinada coisa ali que está sendo discutida, e essa pessoa vai lá e resolve o problema, e ela descobre a verdade. Então, essa coisa assim de cada um ter uma ideia diferente, uma opinião diferente, é mais uma questão de limitação no ser humano. Porque o ser humano, ele é muito imperfeito, ele tem o ego dele, ele quer que as coisas sejam do jeito dele, ele é emocional, ele é instintivo, ele não é racional, ele copia muito o que os outros fazem, ele reproduz muito comportamento. Então, isso gera o relativismo. É claro que se várias pessoas estão dizendo coisas que são incompatíveis, então, ou temos duas possibilidades: ninguém está certo, ou um só está certo. Porque se mais de um tiver certo, vamos supor 2, então era para a ideia ser a mesma, mas são ideias incompatíveis, então não pode. Então é 1 no máximo. Se tiver mais de 1, se pensar um número n mais de 1, você vai ter n coisas incompatíveis uma a outra. Então, seria impossível que houvesse mais de uma opinião certa, sendo todas opiniões diferentes, divergentes e incompatíveis. Ou ninguém dá certo, ou um apenas está certo, pelo princípio da não contradição. Então, fica mais claro isso, que várias pessoas terem opiniões diferentes não significa que não exista verdade. Então, temos essa prova aí pelo princípio da não contradição, e temos a prova
pelo fato aí de haver uma limitação humana e por causa dessa limitação, as pessoas chegarem a conclusões diferentes sobre a mesma coisa. E a terceira prova é que exige verdade absoluta, logo, verdade relativa como é contraditória com a verdade absoluta, verdade relativa não existe. A verdade ela é sempre absoluta. Agora vamos fazer uma análise sobre a sociedade. A sociedade funciona assim: eu tenho a minha opinião, fulano de tal tem outra, o outro tem outra. Cada um tem a sua própria opinião. E as pessoas são assim, elas chegam, elas formam sua opinião e pronto. Eu tenho minha opinião e pronto. Eu penso assim e pronto. Eu acredito nisso e pronto. E não é bem assim. É claro que é necessário usar-se métodos confiáveis de se chegar à verdade, não apenas ter uma opinião. Eu vou falar sobre esses métodos de chegar à verdade, mas primeiro eu vou falar sobre a questão do direito, do respeito. Eu vou deixar essa parte por último, no final do vídeo. Então, cada um de fato tem sua opinião e as pessoas devem respeitar as opiniões umas às outras, sem ficar atacando pedras. É claro que algumas pessoas podem ter opiniões muito diferentes, ou muito problemáticas, ou assustar as pessoas com opiniões, mas a pessoa, se ela teve um raciocínio e ela chegou àquela opinião por um raciocínio, então essa opinião ela deve ser respeitada. Não é uma questão de mau caratismo, é uma questão de pensamento. Se fosse uma questão de mau caratismo, a pessoa ser um mau caráter e ser má e ter essa opinião má, tudo bem, ela tem que ser censurada. Isso não é questão assim. Embora você deva, mesmo assim, respeitar essa pessoa para que não haja o conflito. E que o conflito tire a paz e com a paz tire a racionalidade. Então temos que ter essa tolerância às opiniões diferentes. Claro que nós não devemos tolerar tudo. Mas a questão de opiniões, sim, devemos ter uma tolerância. Se a pessoa tem uma opinião, mas ela não está te prejudicando fisicamente com essa opinião, então respeite a opinião, respeite a liberdade de expressão da pessoa. Por que nós devemos respeitar as opiniões das outras pessoas? Primeiro, porque ela teve um pensamento, ela chegou àquilo, ela teve experiências, ela teve raciocínios. Existiu algo que fez ela chegar àquilo. Não se trata, claro que tem pessoas que julgam, isso é mau caratismo. Não é mau caratismo. É a opinião da pessoa. Não é porque a opinião da pessoa te choca, não é porque a opinião da pessoa te deixa atônito, que a opinião dela seja mau caratismo, que a pessoa dela seja mau caráter. Não. Ela chegou àquela conclusão, ela teve um raciocínio, ela teve um pensamento que fez chegar àquela opinião e, portanto, deve ser respeitada, assim como você também teve o seu raciocínio, teve a sua experiência, teve o seu modo de chegar à sua opinião. É claro que eu não estou dizendo que seja assim, cada um tem sua opinião e não existe verdade. Não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, pelo direito aí, nós temos que respeitar as opiniões.
Primeiro por causa desse motivo, né? Porque cada um pensa de um jeito. E o segundo motivo é pela paz, para manter a paz e manter na paz a racionalidade do discurso e do debate. Porque se alguém perder a paciência, porque se alguém desrespeitar, não vai haver mais diálogo, vai haver briga, logo não vai haver racionalidade, vai haver insanidade e talvez até danos físicos ou mentais para as pessoas. Então, respeite as opiniões das outras pessoas. Agora, existe uma diferença entre impor algo para alguém e provar algo para alguém. Então, eu vou distinguir primeiro os dois casos e vou dizer uma regra. É claro que eu chego aqui dizendo regras, nossa, esse cara está me mandando, está colocando regras. Não, não é nada disso. Existem leis na natureza. A natureza é regida por leis. Nós não fazemos o que bem entendemos. A natureza não faz o que ela bem entende. Não é uma coisa louca que é pela vontade, não, é por leis. E regras têm a ver com leis. Então essas regras que eu apresento, elas são de acordo com a realidade. Elas são de modo a satisfazer a realidade. Elas são de modo que a realidade aponta. A realidade, a natureza está dizendo, faça assim. Claro que impessoalmente. E nós temos que seguir essas leis da natureza. Então eu vou distinguir. Impor opinião é quando você chega para uma pessoa chega para você, uma pessoa chega para outra e ela acredita na sua opinião e acredita que a da outra é falsa e ela quer obrigar a outra a acreditar naquilo. Então ela pode ameaçar, ela pode, gritar, ela pode ficar martelando na cabeça da outra. Ela usa de um meio não racional. Ela faz alguma chantagem, ela usa de autoridade, ela quer impor a opinião para outra pessoa, quer fazer que ela aceite, que ela engula sem demonstração, sem prova. Ela quer simplesmente que a outra aceite a opinião e pronto. E ela usa de algum meio para isso. Geralmente, algum meio que tem a ver com força. Então, ela faz a força a outra a aceitar a sua opinião. Um exemplo disso é a Inquisição Católica. Então, se você não acredita na Igreja Católica, se você não acredita no credo dela, você vai para a fogueira, você vai ser queimado, você vai ser morto. Então você tem que converter ao catolicismo, seja você protestante, seja você pagão, seja você bruxo, seja você talvez um judeu. Então você é obrigado a ser católico. Então você tem que fingir ou você tem que virar católico. Então, isso é um exemplo de imposição da opinião, o que é diferente da prova. A prova é quando você chega racionalmente, você não está impondo para outra pessoa, você usa de um raciocínio lógico, você usa de uma análise, você usa de fatos e articula esses fatos e raciocínios lógicos de modo a demonstrar aquilo que você está defendendo, de modo a provar formalmente aquilo que você está defendendo. Isso é prova. Então, isso é uma verdade, isso é um fato, e esse fato logo esse, e esse logo esse, e o terceiro fato logo esse, aí você junta esse, logo esse, logo esse, logo esse, até você faz uma cadeia de raciocínio até chegar na conclusão
que é a opinião que você está defendendo. Então você provou a sua opinião. Isso é diferente de impor. Então existem duas confusões aí das pessoas. A pessoa achar que ela está impondo, quando na verdade ela está provando, e a pessoa achar que ela está provando, quando na verdade ela está impondo. Então tem duas maneiras aí. Então às vezes uma pessoa prova, a outra não quer acreditar naquilo, então ela fala que a outra está impondo. E isso é errado. Se a pessoa provou para você, aceite, seja racional. Você é humano, você é falho, você erra, você errou, a pessoa provou que você está errado, aceite e tome essa nova verdade para você. Agora, existe também o caso da pessoa impor e não provar e achar que aquilo é uma prova. Então ela acha que aquilo é tão, para ela é tão certo, para aquilo para ela é tão verdadeiro que ela pode usar força e fazer a outra acreditar e pronto, e é isso que é a verdade, pronto. Então ela acha que ela está provando, e ela não está provando nada, não está provando nada. Ela simplesmente está impondo aquilo que ela acredita que seja verdade sobre a outra pessoa. Então, e a pessoa a qual está sendo imposta, ela não deve aceitar isso. Ela tem que distinguir que aquilo não é uma prova e não deve aceitar aquilo. Claro que ela pode refletir, será que aquilo é verdade? E deve sempre refletir. Mas nunca aceitar porque a pessoa está impondo que aquilo seja verdade. Isso é irracional. Você aceitar uma coisa pela força e não pela razão, não pelos argumentos, é totalmente irracional. Pode ser que uma pessoa impõe e prove ao mesmo tempo? Impor é diferente de provar, mas pode ser que uma pessoa prove e ao mesmo tempo imponha? Pode, isso pode acontecer. Do mesmo jeito pode acontecer que uma pessoa esteja impondo e ela prove também, isso pode acontecer. Então a gente não pode fazer esse dualismo aí, ou ela está provando ou ela está impondo. Não, pode acontecer três coisas aí. Ou ela está provando, só provando, ou ela está só impondo, ou ela está impondo e provando. Então, depois dessas distinções, agora eu vou falar sobre um método de conhecer a verdade. Então, eu vou falar sobre o racionalismo, o empirismo. O racionalismo, eu já citei René Descartes. O empirismo, eu falei sobre o método científico de Francis Bacon. E agora eu vou falar sobre David Hume, não, vou falar sobre John Locke. John Locke diz que nós somos uma tábua rasa, nós nascemos como uma folha em branco e o nosso conhecimento vai sendo preenchido através das nossas experiências. Então, eu precisava de falar sobre Descartes, falar sobre Francis Bacon, falar sobre John Locke, para apresentar a minha teoria. Bom, o racionalismo diz que a verdade se encontra pela razão, pelo pensamento. O empirismo diz que a verdade é encontrada pela experiência. Então, a minha teoria diz o seguinte: a razão, para toda pessoa ter um domínio da razão, ela precisa de muitas experiências para fazer ela entender e compreender como é a razão. E do mesmo jeito, a pessoa tem experiências, só que ela precisa da razão, da lógica, do raciocínio racional, lógica do pensamento racional para interpretar as experiências que ela tem.
Então, a razão exige a experiência exige a razão. Então, a razão e a experiência devem trabalhar juntas de modo a encontrar a verdade. Elas não podem se separar, elas devem estar sempre juntas. Claro que existem coisas que exigem mais experiência, outras exigem mais razão. Por exemplo, a matemática vai exigir mais razão, a medicina vai exigir mais experiência, porque o corpo humano precisa de várias experiências com o corpo humano e com animais, com medicamentos, muitas experiências mesmo para se ter conhecimento sobre o corpo humano. Já a matemática não, você não precisa de muitas experiências, você precisa mais da razão, do pensamento. Toda matemática pode ser estruturada, acredito que toda matemática pode ser estruturada pelo pensamento. Não sei se tem coisas ali que vêm pela experiência. Talvez tenha sim. Talvez tenham coisas da física, equações que através da experiência se descobriu, mas ainda não houve uma prova matemática daquilo. Então, a razão e a experiência, elas trabalham juntas, elas ficam juntas. Tem um outro fator, que é a especialização. Para uma pessoa conhecer determinada coisa, ela deve se especializar. Ela deve conhecer aquilo, conhecer como é aquilo, a natureza daquilo, como funciona aquilo. E assim, pela razão e experiência, nós temos um método de encontrar a verdade, e que ele é necessário para nos guiar a buscar a verdade. Agora eu vou falar sobre um outro método de se encontrar a verdade. Então, se eu quero encontrar uma verdade, o que eu preciso? Eu preciso primeiro de conhecimento sobre o objeto que eu estou estudando, sobre o qual eu quero encontrar a verdade. O que seria esse objeto? Seria aquilo que é o objeto específico e aquilo que está em torno dele. Então, eu tenho que conhecer o padrão daquela coisa que eu estou investigando. Eu tenho que conhecer a lógica, as leis daquilo. Eu tenho que conhecer as possibilidades que tem de acontecer, as probabilidades, as leis, que são as verdades, como que funciona aquela coisa, como que aquela coisa funciona, quais são as variações, de onde até onde aquilo varia, de onde até onde é possível, de onde até onde não é determinado, de onde até onde é indeterminado, qual que é a lógica de funcionamento da coisa. Quando eu tiver conhecimento dessa lógica de funcionamento, das leis, eu posso saber determinada coisa. Então, se eu disser como que deve ser uma determinada coisa que está ali, então, através das leis, eu posso chegar à conclusão de como que vai ser. Então, como que eu construo essa lógica, esse conhecimento? Eu vou constatando fatos, eu vou observando, constatando fatos, analisando as coisas, e a partir desses fatos eu vou criando cadeias de raciocínio, eu vou tirando conclusões sobre as coisas e fazendo uma teoria, um sistema que descreve aquele sistema, um sistema que descreve aquele mecanismo, aquela coisa que eu estou estudando, aquele conjunto que eu estou estudando. Então, eu estudo os mecanismos, a maneira como funcionam, os fenômenos que acontecem, como eles acontecem, a maneira que as coisas procedem, o número. Então, eu vou estudando, conhecendo e sabendo como que funciona. Então, depois, se eu quiser saber uma coisa específica ali,
eu vou usar essas ferramentas, essa ciência que eu tenho para descobrir determinada verdade sobre a coisa. Então esse foi um método de encontrar a verdade. Um método é a razão junto com a experiência, o outro método é esse, da lógica de funcionamento. Eu acho que esse vídeo ficou bem completo. Eu abordei vários assuntos aí sobre a questão do respeito, sobre a questão da verdade. Espero que tenha ficado tudo esclarecido, tudo claro, distinto. E que as luzes da razão iluminem a todos que estejam vendo, de modo que eles estejam iluminados racionalmente, com clareza e distinção, com as verdades claras e distintas na mente. Então é isso.